Se olharmos na densidade demográfica dos Estados Unidos, iremos reparar que sua população de 335 milhões de habitantes está extremamente mal distribuída, pois 80% de sua população vive no leste da linha, enquanto apenas 20% vive no oeste. E hoje vou mostrar, mesmo com um grande crescimento econômico norte-americano, ao longo de décadas, sua população é concentrada no lado leste. Se olharmos o mapa populacional dos Estados Unidos, iremos reparar que apenas 1 a cada 5 norte-americanos vive no oeste do país, equivalente a 80 milhões de habitantes, e onde metade dessa população vive no estado da Califórnia, com quase 40 milhões de habitantes. E se pegarmos só essa região costeira, temos 50 milhões de habitantes, enquanto os outros 30 milhões vivem em algumas cidades dessa região. Ou seja, se olharmos boa parte dessas regiões, iremos reparar em uma paisagem quase totalmente despovoada, sendo um dos lugares mais vazios de toda a superfície terrestre. E se analisarmos as diversidades de espécies dos Estados Unidos, iremos ver que a região oeste é extremamente pobre em biodiversidade, o que torna extremamente mais difícil o povoamento da região, pois a falta de biodiversidade pode ocasionar um colapso na qualidade de vida, pois viver nessas regiões significa que milhões de pessoas estão diante de um futuro em que o estoque de alimentos serão mais vulneráveis a pragas e doenças, e a oferta de água doce cada vez mais irregular ou escassa, tornando essas regiões menos atrativas para o desenvolvimento de uma sociedade. Mas para entendermos esse caso, teremos que voltar um pouco na história. No ano de 1878, quando John Wesley Powell, um geólogo e explorador do oeste americano, percebeu que ao se encaminhar para o ocidente, a diversidade vegetativa diminuía gradativamente. E por conta dessa análise, a conclusão desse acontecimento é porque choveu menos na região oeste do que na região leste, tornando esse lado extremamente seco. E para um efeito de comparação, é só analisarmos a pluviosidade das cidades do leste e do oeste dos Estados Unidos. Pois enquanto a cidade de Dallas, ao leste, recebe 38 polegadas de chuva ao ano, na cidade de Midland, ao oeste, recebe apenas 15 polegadas de chuva ao ano. Mas para esse caso, existem explicações geográficas, pois em seu território estão localizadas as montanhas rochosas, que se estendem por cerca de 3.000 milhas, desde as províncias de Colômbia Britânica e Alberta, no Canadá, até o Novo México, com uma altitude de cerca de 3.700 metros, o que faz com que nuvens de chuva vindas do Oceano Pacífico não consigam chegar nessas regiões, fazendo com que nessas cidades tenham baixíssimos índices pluviométricos, e o desinteresse da população em ocupar esta região. Mas as montanhas rochosas não são as únicas cadeias montanhosas que bloqueiam a região oeste, pois outras cadeias como a Cordilheira das Cascadas, os Montes Klamath, a Serra da Nevada, as Cordilheiras Transversais e as Cordilheiras Peninsulares, fazendo com que mais ainda impeça a umidade de chegar nessas regiões. Por isso que boa parte dessas áreas são desérticas, sem nenhum tipo de biodiversidade, como o deserto de Great Salt Lake, deserto de Colorado e o deserto vermelho. E como todo o início de uma nova civilização, a população prefere se concentrar em locais mais apropriados para a produção agrícola. E para um efeito de comparação, é só analisarmos a densidade populacional chinesa, onde 94% de sua população vive em regiões que facilitam o desenvolvimento agropecuário, com clima tropical úmido, enquanto 6% da população vive em regiões de clima árido e semiárido, o que dificulta qualquer tipo de produção agrícola. E por conta desses fatores, tornam essas regiões extremamente despovoadas, pois a desertificação causa redução de terras agrícolas e, consequentemente, a diminuição na produção de alimentos,
além da extinção de vegetações, dos rios, fontes de evaporação, causam grandes mudanças climáticas, elevando as temperaturas e caindo drasticamente as precipitações. Isso mostra que a degradação do solo e a seca excessiva é extremamente prejudicial à produtividade humana, fazendo com que nesse clima não fosse possível o desenvolvimento humano. E se formos para o lado leste, a maior cadeia de montanhas são os Apalaches, que tem em média 2.000 metros de altura, sendo quase a metade da altitude das cordilheiras do lado oeste. E por conta disso, a umidade vinda do Oceano Atlântico consegue adentrar sob o território do leste, facilitando extremamente a produção agrícola na região. Pois mesmo que a agricultura norte-americana tenha baixa relevância no PIB e emprega apenas 1,3% da população economicamente ativa, os Estados Unidos se tornou o maior exportador e o segundo maior produtor agrícola do mundo. Isso mostra que mesmo que a agricultura não tenha relevância no PIB do país, ela é extremamente importante não só para os Estados Unidos, mas sim para o mundo. Ou seja, qualquer prática de irrigação no oeste acaba sendo muito mais complexas, além de terem que ser muito maiores para acompanhar a produtividade no leste. Por conta disso, faz com que essas áreas sejam inutilizáveis para a economia, trazendo com isso a baixa densidade populacional. E um ponto extremamente relevante que pode acabar com a economia norte-americana são as mudanças climáticas. O que faz essa linha que divide os Estados Unidos entre leste e oeste estar se deslocando cada vez mais para o leste, fazendo com que diversas fazendas nessas regiões tenham que adotar novas regras de irrigação, pois cada vez mais essas regiões ao lado leste estarão mais secas. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e comente abaixo sugestões para próximos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.